Afinal de contas, quando Jesus nasceu? Será que Jesus nasceu 25 de dezembro? Como que a gente faz para poder calcular o período do nascimento de Jesus com exatidão? E se Jesus não tiver nascido no dia 25 de dezembro, como que a gente chegou nessa data para a celebração de um dos feriados mais populares de todo o mundo? Sobre essas perguntas que eu quero conversar com você nos próximos minutos, e antes de entrar nesse tema com mais profundidade, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo. Se essa explicação te ajudar, compartilha com alguém. Eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa também. Eu sei que tem muito material vasto na internet sobre isso, mas a minha missão é te ajudar a entender de forma simples e também te habilitar a explicar com simplicidade para qualquer pessoa que te perguntar. Já pensou alguém na ceia de Natal te perguntar isso na mesa diante de toda a família? Como que a gente faz para saber o período em que Jesus nasceu? Você vai sair daqui habilitado a entender com facilidade e a explicar também com simplicidade o verdadeiro período do nascimento de Jesus. E para isso, nós vamos usar o Evangelho de Lucas, porque lá tem quatro sinalizações que nos ajudam a calcular o período do nascimento de Jesus Cristo. Antes de nós lermos o texto de Lucas, me cabe lembrar algo muito simples, que 25 de dezembro, aqui no Brasil, a gente está falando de verão, de sol forte, de calor, de praias cheias. Mas quando a gente fala do deserto da Judéia, 25 de dezembro é uma estação de inverno, e um inverno rigoroso. E por que essa informação é muito importante? Porque tem dois pontos no Evangelho de Lucas que nos ajudam de cara a entender que é muito improvável que Jesus tenha nascido no período de um inverno rigoroso no deserto da Judéia. Abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, versículo 1, vai estar escrito o seguinte, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Atenção, esse recenseamento, ou alistamento, como pode estar na sua versão, ele só poderia ser feito pela pessoa na cidade onde ela nasceu. Então, se ela morasse numa outra cidade, diferente do seu nascimento, ela precisaria voltar para a sua cidade natal para poder responder a esse recenseamento. Vamos para um exemplo prático? Se você tivesse nascido no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, mas morasse no Recife, morasse na capital de Pernambuco e tivesse um recenseamento, é como se você precisasse voltar para Porto Alegre só para se alistar, para responder esse recenseamento, porque você não poderia respondê-lo na cidade onde mora, tinha que ser na cidade natal. É por isso que José, ele sai lá de Nazaré, no norte de Israel, vai até Belém, 142 quilômetros no deserto da Judéia, com a mulher grávida. Tiago, não é perigoso fazer uma viagem tão longa como essa para uma mulher grávida? É claro que é. Mas por que ele fez? Porque a necessidade social daquela época era muito importante, era uma ordem do Império Romano. Inclusive, Lucas vai ponderar isso. Versículo 4 de Lucas 2 diz assim, ó, José, por causa disso, também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ou seja, Lucas está explicando que por conta do recenseamento, José saiu de Nazaré e foi até Belém. Essa, inclusive, provavelmente, é a razão pela qual Lucas pondera isso. Para quem não sabe, Lucas escreveu o seu evangelho para uma pessoa chamada Teófilo, nomeada como Teófilo. E Teófilo está lendo essa narrativa e eu fico imaginando Teófilo lendo o que fez um homem sair de Nazaré, percorrer 142 quilômetros com a mulher grávida, com as limitações daquela época, só para Jesus nascer em Belém. Claro, tem razões proféticas para isso, mas o motivo social, o motivo cultural que fez José praticar esse deslocamento foi justamente o recenseamento do Império Romano. Claro, o Império Romano era o mais interessado nesse recenseamento. Ele precisava de todas essas informações
para todas as questões, não só militares, mas estratégias mesmo políticas, de condução de governo em todas as regiões que eles comandavam. Alocação de recursos, alocação de militares, alocação de pessoas, a gestão de todo aquele lugar. Então, o Império Romano precisava do máximo de informações possíveis. Por essa razão, é bastante improvável que o Império Romano tenha colocado esse tempo no inverno, perdão, esse recenseamento no período de inverno, porque isso seria bastante intimidador para as pessoas e até mesmo aquelas que quisessem se alistar para não ficar devendo, digamos assim, ao Império Romano. Provavelmente muitas baixas aconteceriam nessas viagens por conta da temperatura baixa do inverno rigoroso que aquela região passava. Tem um outro detalhe no Evangelho de Lucas que nos faz ponderar como bastante improvável o período de inverno para o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 8, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Olha que interessante. Pastores cuidando dos seus rebanhos nos campos, ou seja, em espaço aberto. É também muito improvável que eles estivessem fazendo isso se estivessem no inverno rigoroso. Isso seria perigoso tanto para quem cuida dos seus rebanhos, quanto para os rebanhos cuidados, para a saúde dos pastores e para a saúde dos animais. Se estivesse no inverno rigoroso, provavelmente os pastores não estariam com seus animais ao ar livre pela noite. Estaria cuidando dentro dos celeiros, dentro das estrebarias. Então, isso também nos mostra que é bastante improvável que Jesus tenha nascido no inverno rigoroso, que seria o 25 de dezembro no deserto da Judéia. Porém, tem mais dois detalhes no Evangelho de Lucas que nos dá a possibilidade de calcular com ainda mais exatidão a data do nascimento de Jesus. Talvez nessa altura do vídeo você já esteja pensando assim: ok, Tiago, eu já entendi então que Jesus muito provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas como saber o período em que ele nasceu? Embora a Bíblia não diga a data exata, a gente consegue fazer um cálculo a partir de uma outra gravidez, que não a gravidez de Maria, é a gravidez de Isabel. E por que a gente vai usar a gravidez de Isabel para isso? Porque quando o anjo Gabriel ele vem para Maria para anunciar que ela seria mãe de Jesus, que ela ficaria grávida do Espírito Santo, e todo aquele ato sobrenatural, aquele processo sobrenatural aconteceria, o anjo usa uma informação específica para encorajar a fé de Maria. Essa informação está lá no versículo 36, onde o anjo Gabriel diz assim, ó: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Então, opa! Quando o anjo Gabriel avisa que Maria ficaria grávida, Isabel, parenta de Maria, já está grávida de 6 meses. Então a gente consegue utilizar aqui as duas gravidez para poder, as duas gestações, perdão, para poder calcular aqui o período em que Jesus tenha nascido. E agora vem a última ponderação que vai fazer convergir todas essas informações. Olha só, essa história especial, ela está narrada em Lucas 1, a partir do versículo 8 até a altura ali do versículo 24, tá bom? Lucas capítulo 1, versículo 8, versículo 24. A gente não precisa ler todos esses versículos, eu vou te explicar esse contexto aqui para você entender o que é que está acontecendo. Zacarias e Isabel são um casal, mas eles não são um casal comum. Zacarias era sacerdote. Para ser sacerdote em Israel, a escolha não era por talento, sabe? Como tem hoje no Brasil os olheiros buscando ali os garotos talentosos para serem jogadores de futebol. Não tem talento, ele vai buscar o garoto ali, coloca num clube de futebol, vai dar um contrato, vai treinar, vai preparar, porque aquele garoto pode dar muito resultado para aquele time, muito resultado para aquele empresário. Mas para ser sacerdote em Israel não era assim. O sacerdócio em Israel era por questões genealógicas. Isso vem desde Israel saindo do Egito, com Moisés, com Arão, e da linhagem de Arão ali vinha a linhagem sacerdotal. Vamos combinar que quando a gente fala de uma árvore genealógica, a tendência é só crescer, certo? Arão, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Então, muita gente
da linhagem de Arão era sacerdote. Talvez você vai dizer assim, onde você está, Tiago, vai chegar um momento que vai ficar impossível todo mundo servir ao mesmo tempo. É por essa razão que quando o rei Davi, tempos depois, o rei Davi, em 1 Crônica, se não me engano, capítulo 24, ele vai ali trazer uma divisão de turnos sacerdotais. Então, os sacerdotes serviam por turnos, para que todos pudessem servir e ter uma dedicação especial por um período de tempo. E a divisão por turnos era basicamente a divisão por 24 turnos. Então, todo ano tinham 24 turnos sacerdotais. Aqui, por que essa informação é importante? Porque a Bíblia vai dizer que Zacarias serviu a Deus como sacerdote no turno de Abias. Zacarias serviu a Deus como sacerdote no turno de Abias. E por que esse nome Abias é importante? Porque cada turno tinha um período especial, não era algo aleatório. É claro que nós vamos falar aqui com o nosso calendário atual, de janeiro a dezembro. Naquele tempo, o calendário ainda não era calculado dessa forma, tá? Mas, quando a gente vai falar de turno sacerdotal, o turno de Abias não ficava mudando todo ano. Era sempre num período específico do ano. Então, nós já temos aqui a informação de que Zacarias era sacerdote. Ele foi um sacerdote que serviu no turno de Abias. E esse turno de Abias era numa data específica do ano, os 15 dias ali específicos do ano. A pergunta que nós fazemos é: o turno de Abias caía em que data? O turno de Abias caía em que data? Caía ali no meio do ano. Basicamente ali em junho, final de maio para junho, era o turno de Abias. E Tiago, por que o turno de Abias para Zacarias vai me ajudar a calcular a data do nascimento de Jesus? Por uma razão especial. Isabel, esposa de Zacarias, ela era estéril. E sendo estéril, Zacarias, quando serviu no seu turno sacerdotal, ele também recebeu a visita de um anjo. E esse anjo falou que Isabel teria filhos, mesmo sendo estéril. E a Bíblia vai dizer, na altura do versículo, deixa eu pegar aqui, do versículo 23, algo especial, ó. Quando se completou seu período de serviço, seu turno sacerdotal, turno de Abias, de 15 dias, que ficava ali mais ou menos no meio do ano, ele voltou para casa e depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E aqui vai fazer a transição da história de Isabel para a história de Maria. Se quiser ler em casa para ser abençoado, pode ficar à vontade. Inclusive, temos aqui no nosso canal uma playlist com o título Especial de Natal, onde nós estudamos as nuances do nascimento de Jesus com aplicação espiritual. Estudamos a perspectiva de Maria, estudamos a perspectiva de José, estudamos a perspectiva dos magos do Oriente, estudamos a perspectiva da viagem que José teve com Maria de Nazaré para Belém, estudamos a perspectiva de Simeão e Ana, dois personagens que não são tão conhecidos, mas que nos ensinam demais. Todo esse material está salvo aqui em nosso canal. Se você ainda não acessou ele, vai lá na playlist especial de Natal, você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Mas voltando aqui para a nossa explicação, nós já temos aqui a seguinte construção. Zacarias serviu no turno dele. O turno dele estava ali mais ou menos no final de maio, início de junho. Ele serviu no turno dele. Quando ele volta para casa, ele engravida sua esposa. Isabel ficou 6 meses grávida. E quando ela fica 6 meses grávida, o anjo então visita Maria e fala para Maria que ela vai iniciar a gravidez dela. Então vamos lá, estamos calculando com os nomes dos calendários atuais para ficar fácil para você entender, certo? Zacarias voltou para casa no meio do ano, engravidou sua esposa. Quando a gente conta do meio do ano até o final do ano, quantos meses temos, gente? 6 meses. Aí o anjo visita Maria e fala assim, Maria, você vai ficar grávida. Então a gente tem um cálculo aqui de 9 meses, do início do ano até aproximadamente setembro, final de setembro, início de outubro ali. Essa é a data, esse é o período provável do nascimento de Jesus, a partir desse cálculo que nós podemos fazer de forma simples através da palavra de Deus, tá bom? Aí você se pergunta assim, Tiago, bom, você explicou muito bem, estou convencido, inclusive aprendi a explicar para os meus parentes, para os meus amigos,
como que Jesus, explicar por que que Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Eu já entendi a conclusão. Chegou ali a setembro, outubro, a região, não tem a data certa, mas a região do ano, o tempo do ano específico, a gente tem. A pergunta que nós fazemos agora é: se Jesus nasceu nesse tempo, por que que o Natal cai em 25 de dezembro? Por que que nós convencionamos 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Jesus? A explicação mais conhecida que nós temos, infelizmente, ela não é a explicação verdadeira. Guarde isso, nem sempre a explicação famosa é a explicação verdadeira. Por exemplo, a maioria das pessoas vai responder isso. Eu até fiz um teste. Antes de gravar esse vídeo aqui, eu fiz um teste. Se eu perguntar aqui à inteligência artificial, o que ela vai responder sobre o nascimento de Jesus? Por que nós comemoramos o Natal? Se você colocar numa inteligência artificial, talvez se um comando específico, se um prompt bem específico, ela vai responder esse argumento que eu vou desconstruir com você agora. Eu vou mostrar que é falso. A maioria das pessoas vai dizer assim, olha, o cristianismo se apropriou de uma festa pagã, a festa do sol invicto. E dessa festa pagã, o cristianismo se apropriou para poder ajudar na disseminação do evangelho. Olha que estratégia missionária maravilhosa. Mas a verdade é que a festa do sol invicto, ela começou depois do Natal cristão. Para quem não sabe, a festa do sol invicto era uma festa pagã que celebrava o solstício, né? Esse solstício de inverno, que era o momento onde o sol, a partir daquele momento, ele passaria a brilhar mais tempo. O dia duraria mais do que a noite. A gente tem isso também aqui no Brasil, é claro que a questão de minutos aqui varia por conta de ser uma região diferente do globo, mas no verão você vai perceber que o céu, digamos assim, clareia um pouco mais cedo. O sol nasce um pouco mais cedo e se põe um pouco mais tarde. No inverno, o sol nasce um pouco mais tarde e se põe um pouco mais cedo. Ou seja, as noites são mais longas e os dias são mais curtos. No verão, aqui no Brasil, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Então, o solstício comemorava justamente essa mudança. E era uma festa pagã chamada Festa do Sol Invicto. Só que tem um detalhe, gente. Não tem porquê o evangelho, os cristãos, na verdade, terem se apropriado dessa data para celebrar o Natal, porque a festa do Sol Invicto ela foi oficializada no ano 274 depois de Cristo. Existem registros do ano 202 a 204 de Hipólito de Roma, registros documentais escritos, mostrando que os cristãos já comemoravam o Natal no dia 25 de dezembro. Então os cristãos eles não começaram a comemorar o Natal por causa da festa do Sol Invicto. Na verdade, a festa do Sol Invicto ela começa muito tempo depois, décadas depois, de documentos comprovando que o Natal cristão já era comemorado naquela época. Então a gente já descartou essa hipótese, que é a mais famosa, porém não é a hipótese verdadeira. Ainda fica a pergunta: como nós chegamos na data do 25 de dezembro? Aí nós vamos agora falar de uma tradição judaica antiga, que acreditava que os grandes profetas, as pessoas especiais, digamos assim, a grosso modo falando, elas tinham um ciclo de vida perfeito. Ou seja, a pessoa morria no mesmo período em que ela foi concebida. E atenção, detalhe, não se confunda, eu vejo muita gente se confundindo nisso. Concepção é diferente de nascimento. A concepção é o momento onde se inicia a gestação. O nascimento é quando o bebê sai do ventre, tá bom? Então, essa crença judaica, eles acreditavam que a pessoa, esses grandes profetas, as pessoas que marcavam espiritualmente a história, eles morriam no dia em que foram concebidos. Isso é uma lição espiritual, bíblica, comprovada? Não, essa é apenas uma tradição cultural, tá bom? Não precisa acreditar que isso de fato acontece, que a pessoa morre no dia em que foi concebida. Estou falando da tradição da época. Por que entender a tradição da época é importante? Porque isso vai nos ajudar a entender por que aquelas pessoas celebravam o Natal no dia 25 de dezembro. Então vamos lá. Qual o período do ano em que Jesus morreu? Jesus morreu na Páscoa. Logo, se Jesus morreu na Páscoa, pela leitura cultural das pessoas da época,
ele então teria sido concebido na Páscoa. Entende? Pela cultura da época, se Jesus morreu na Páscoa, então ele foi concebido na Páscoa. E a data que era convencionada, que era culturalmente celebrada para aquela Páscoa, a Páscoa em que Maria teria então ficado grávida de Jesus, é a data de 25 de março. Isso é tão forte, essa diferença de 9 meses é tão forte. Talvez você diga assim, não, Tiago, mas tem algumas igrejas lá no Oriente, algumas igrejas antigas, que celebram a Páscoa, que celebram, perdão, o Natal em 6 de janeiro. Eles celebram o Natal no 6 de janeiro porque, pela conta deles, a Páscoa em que Jesus foi concebido foi 6 de abril. Então a diferença é a mesma, 9 meses. Então, já que Jesus foi concebido 25 de março, e reiterando, essa é uma datação da cultura da época, por símbolos culturais da época. Não tem comprovação bíblica e nem precisa ter, porque a ideia não é acertar a data de Jesus, a data de nascimento de Jesus. A ideia é entender por que as pessoas celebravam no 25 de dezembro. Então, já que Jesus morreu no dia 25 de março, perdão, ele foi então concebido também no dia 25 de março. Quando a gente faz a conta, 25 de março mais 9 meses vai dar o quê? 25 de dezembro. Então, é por essa razão que as pessoas já comemoravam muito antes da festa do Sol Invicto o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Mas, Tiago, você me mostrou e comprovou biblicamente que Jesus não nasceu nessa data. Como é que fica essa incongruência, então? Não tem problema. Deixa eu te perguntar, você, hoje, nos dias atuais, não tem anos em que você celebra o seu aniversário num dia diferente do dia do seu nascimento? Tem algum problema sobre isso? Não, todo mundo te dá presente do mesmo jeito, todo mundo come bolo, todo mundo come churrasco, todo mundo celebra, porque a data de comemoração ela não precisa ser exatamente no dia em que Jesus nasceu. A bem da verdade é que o dia exato do nascimento de Jesus, a data exata, pouco faz diferença para nós. O que faz diferença para nós é o significado do Natal. O Natal é o cumprimento de uma profecia que saiu da boca do próprio Deus Pai. Lá no Éden, em Gênesis 3, quando depois de Adão e Eva pecarem, Deus reúne ali Adão, Eva, a serpente, e ele começa ali a elencar alguns juízos, né? Ele dá um juízo para o homem, ele dá um juízo para a mulher, ele dá um juízo para a natureza, a terra será maldita por conta do homem. Ele dá um juízo para a serpente, você vai rastejar sobre o seu ventre toda a sua vida. O juízo para a mulher é, olha, multiplicarei as dores do seu parto. Porém, depois do juízo, Deus emite uma promessa. Apesar de tudo isso, apesar desse cenário de caos, apesar desse cenário de queda, apesar desse cenário de juízo, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Da semente da mulher nascerá aquele que vai resolver o problema causado pelo pecado. Quando João Batista vê Jesus, ele anuncia assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em algumas versões, que carrega consigo, ou seja, que leva sobre ele os pecados do mundo. A Bíblia diz em Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Quando Jesus nasce, milênios depois dessa profecia emitida pelo próprio Deus, então nós estamos vendo fisicamente, carnalmente, com os nossos olhos, o nascimento da maior promessa da humanidade. Nós estamos vendo se concretizar ali a vida que nos trará a redenção completa. Então, o nascimento de Jesus é o anúncio de que nem tudo está perdido, de que apesar dos nossos pecados, das nossas quedas, das nossas falhas e da nossa incapacidade de resolver os nossos problemas eternos, Jesus foi nos dado para nos salvar. Jesus foi entregue para nos transformar. E quando Jesus nasce, a esperança renasce. Quando Jesus nasce, o evangelho ganha vida. Quando Jesus nasce, a salvação da humanidade começa a se concretizar em carne e osso. Esse mesmo anúncio que Gabriel fez para Maria, que o anjo Gabriel fez para Maria, que o anjo fez também para José, esse mesmo anúncio que está registrado em todos os evangelhos e que nós celebramos nessa data do ano, é, na verdade, um anúncio que nós podemos comemorar
todos os dias da nossa vida, de que Jesus veio ao mundo, encarnou para nos salvar, para derramar o seu sangue por nós, para morrer por nós e para nos dar nova vida. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Não importa se ele nasceu 25 de dezembro, se ele nasceu em setembro, se ele nasceu em outubro, se ele nasceu em qualquer outra época do ano. O mais importante é que ele nasceu e nos deu uma nova vida. E para mais detalhes, pode ter certeza, com essa nova vida, um dia nós iremos morar com ele na eternidade. Lá a gente vai ter tempo demais para perguntar todos os detalhes do calendário do nascimento de Jesus. Eu espero ter contribuído muito com essa explicação, ter contribuído muito para o seu entendimento. Tentei explicar de um modo mais simples possível e agora você já sabe como explicar para outra pessoa quando Jesus nasceu, por que nós comemoramos no dia 25 de dezembro e por que o mais importante não é o número da data, mas o acontecimento que essa data venha nos lembrar. Um filho vos nasceu, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Que Deus te abençoe muito. Se essa explicação te ajudou, compartilha com alguém, vai abençoar essa pessoa também. Comenta aqui qualquer dúvida que tenha ficado, eu faço questão sempre de responder todas as questões. E eu já te convido, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que nós vamos lançando aqui. Deus abençoe sua vida, até a próxima, tchau, tchau.